E, meu, o Hopi Hari, por ser, né, o segundo maior parque da América Latina, um dos maiores aí do Brasil, é um marco para todos os brasileiros, principalmente que já teve a oportunidade de visitar lá, né? Eu que sou de São Paulo, já fui várias vezes, né? Sem dúvida é um lugar que faz parte aí da minha infância. E na perspectiva de negócio, é de uma complexidade que é difícil até de imaginar, né? Mas antes de você assumir esse cargo de presidente aí do Hopi Hari, eu sei que sua jornada também não foi fácil. Eu sei que, né, vi um pouquinho já da sua história, eu sei que você veio de baixo, teve que passar por muitos desafios para chegar hoje onde você está. Então eu gostaria de iniciar justamente com isso, né? Que você contando um pouquinho dessa sua trajetória e como é que você fez para chegar hoje e ser o presidente aí do Hopi Hari. Tiago, é assim, eu não me vejo diferente de ninguém, eu acho que nós temos aí muita coisa em comum, como já falamos aí um pouquinho antes do ao vivo. Acho que as pessoas, todas elas têm seu calo, né? Uhum. Comecei de família bem, eu sou de família muito humilde, bom, brevemente fazer um relato, vai. Família muito humilde e com 8 anos, 9 anos, já saía fazendo carreto em feira, isso não me envergonha em nada na minha vida. Legal. Já catei latinha na rua, na época não era latinha, era garrafa, e um detalhe, as garrafas verdes eram as mais caras que tinham na época, e tinha as Os caras garrafas pagavam duras, melhor nas verdes. pagavam melhor, carrinho quadradão assim de madeira, com o alemão embaixo e tal, que eu ia fazer os carretos na feira, que na época os carrinhos de feira, só era quem tinha muito dinheiro na época, então as mulheres iam com sacola, então eu colocava sacola no carrinho e fazia carreto para entregar as pessoas, ganhava lá meu dinheirinho. Caramba. Eu sou um filho temporão, né? Eu era gêmeo, meu irmão gêmeo morreu. Ah, E jura? Caramba. os meus irmãos mais velhos, né? Mais velhos, e aí minha mãe e meu pai trabalhavam demais e dava atenção realmente a eles por conta de trazer dinheiro para casa. Aí eu tinha que me virar. Mas uma coisa que eu nunca perdi o foco foi estudar. Estudo realmente foi onde me tirou da rua, me tirou de muita bagunça. Até hoje, né, nós temos amigos, todo mundo tem amigos que usam alguma coisa, que fazem alguma coisa errada e tal, e não deixa de ser seu amigo. É uma Sim. postura deles, cada um tem a sua atitude. Uhum. E nem tem que ser igual, né? Eles têm que se espelhar em alguma coisa. Então, desde cedo eu trabalhei assim, tive amizades difíceis, boas. Nunca me dediquei muito a amizades, a procurar ficar muito preso a um lugar ou outro, por conta que eu sempre tinha um foco de estudar. Sempre fui Olha muito só. ambicioso no estudo, sempre fui muito fixado em estudo, né? Então, nunca repeti um ano, na época tinha negócio de repetência, aquela coisa toda, Sim. nunca repeti um ano, com 17 anos estava cursando faculdade de Direito, e já tinha com 12 anos entrado no Senai, sou formado em ferramentaria, torneiro mecânico e ferramentaria, na época metalurgia era uma empresa, um segmento que dava muito dinheiro. Nossa. Eu Com fui, 12 fui anos, você entrou no Senai. no Senai, aí aí com 14 anos estava formado já em torneiro mecânico, Cara. 16 Nossa, você tava jogando bolinha de gude. Pô, aquele Caramba. assim, a gente vai fazendo, o tempo vai passando, e depois você olha assim, com aquele retrovisor e fala, nossa, quanta coisa legal aconteceu, né? Então, Uhum. em nada me traz algum remorso, algum arrependimento, ou um tipo de humilhação, essas coisas que não cabem na minha vida. Que bom. E eu sempre fui estudando, e atrás disso, com 17 anos eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu lembro que uma passagem muito interessante, na metalurgia, eu tinha um chefe, Manuel Calisto, eu lembro o nome dele como fosse hoje. Um grande exemplo de homem, de chefe, de liderança. Nossa, um cara fantástico. Eu lembro que eu estudava à noite, eu dormia no banheiro. Uma vez ele esperou acordar e ele estava do meu lado. E aí ele me deu uma lição de moral, mas muito legal. E eu tinha ele como um exemplo, né, naquele momento. E Legal. aí um cara o cara teve trombose, um senhor de idade teve trombose, e ele voltou, né? E naquela época a metalurgia começou a ter problema, foi quando entrou o Sarney, aquela questão de plano para lá e plano para cá. E a metalurgia começou a ficar muito ruim. E aí eu ia mandar esse senhor embora, tinha acabado de voltar. Eu, né, achava, não, eu sou o bom, né? Eu sou o cara legal, eu sou bom. Eu tinha quase 18 anos. Eu falei, não manda o cara embora não, manda eu embora que eu me viro, eu sou novo, vou pra cima. Olha só. Bom, mandaram eu embora. Fiquei É quase mesmo? 8 meses. Os caras.
Quase Aceitaram? 8 meses desempregado, aí veio o plano, veio o Collor, bloqueou Caramba. aquele dinheiro todo, tinha dinheiro da rescisão, bloqueou, tinha acabado de comprar casa para meus pais. Nossa. Então foi bem difícil, uma fase bem complicada. E eu fazia direito na época, comecei a fazer vários. Estava me formando, fazia vários estágios em vários escritórios de advocacia. Na época não tinha o fórum como tem hoje em São Paulo, então eram vários lugares, então você ia para tudo que era lugar, era uma coisa muito louca. Uhum. Mas muito legal, aprendi muito. E foi quando eu comecei a entrar nas empresas e eu descobri um nicho que era pegar empresas que estavam com dificuldade financeira ou administrativa ou de alguma forma que queria se livrar desse problema, dessa trava. Eu Mas comecei a, no pegando na pegada jurídica mesmo de advogado, né? Indo princípio, nessa linha mais de processual. exato, mas aí como foi com 22 anos, eu já tinha me formado, já entrei em administração em seguida, na mesma faculdade, e dali eu fiz pós, depois eu fiz MBA, fiz vários cursos, né, então, Nossa, caramba. Então, mas em que e idade, qual foi a transição aí que você começou? olha, com 18, com 19 anos eu comecei a trabalhar na questão administrativa, mas no campo jurídico. Uhum. E vendo essas necessidades, porque na questão jurídica eu comecei a perceber que tinha muitas empresas com vários, naquela época, a questão judicial, jurídica, era trabalhista, era moda, né? Sim. Hoje nós temos a civil, tributária, temos aí mais um monte de coisas legais aí que dá para explorar bastante. Uhum. Eu, particularmente, adoro mais a questão tributária. E aí, eu vendo aquelas ações trabalhistas, aquela coisa toda, isso aí levando as empresas para um cenário complicado, financeiro, administrativo. Então, eu comecei a ver um nicho de entender por que as empresas estavam com tantas ações administrativas, ações trabalhistas, por que a administração estava pecando de um lado, pecando do outro, e isso resultava num projeto ruim para a empresa, às vezes a empresa não andava. Bom, eu comecei a analisar um pouco mais o cenário administrativo, saindo um pouco da questão jurídica e comecei a mais administrativo da empresa, financeiro em específico. E identifiquei que muitas empresas, tudo parte da sua administração, né? Aquela coisa que hoje todo mundo fala, comercial e tudo mais, tem aí, fala que os empresários têm que identificar que a empresa não é extensão do seu bolso, né? Tem que dividir, Sim. enfim, aquela coisa toda. Mas que na prática muitas empresas ainda não fazem, as maiores, de média, grande empresa, claro. Mas as pequenas empresas, elas ainda têm muita essa complexidade ainda de separação de patrimônio. Uhum. Isso começou a me trazer. Então, eu comecei a atuar mais nas pequenas empresas para que eu conseguisse ter um know-how para depois pra alçar voos maiores. E assim eu fui fazendo, identificando, corrigindo, arrumando várias empresas. Que legal. E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas maiores, que aí, por ser uma consultoria para análise de risco, consultoria, às vezes, para recuperação de empresa, muitas delas a gente acaba assinando o tal NDA, né? Assina um termo de Sim, confidencialidade. essa é minha praia. A gente Então, eu dou consultoria em segurança da informação, então, né, a gente trabalha muito com esses termos aí. exatamente. Então, a gente acabou, não posso dizer quais, algumas, eu não posso dizer as empresas Sim, maiores sem que. dúvida. Você assinou o NDA lá, pô, né? Você falar que aí não vale de nada, vai tomar um processo de besteira. Tranquilo. Exatamente. Aí, eu não sou, nunca fui, na verdade, de ter rede social, né? Então, você não vai me achar. Você ainda não tem, né? Não tenho. O Não pessoal do tenho. marketing que tava me pedindo, eu vi, eu falei. Aí eu lembro que você tinha comentado que você era discreto, eu falei, pô, realmente, ele leva a sério isso. Eu não tenho rede social. Por isso que eu fiquei feliz que você aceitou nosso convite ainda, porque, né, você não é muito de aparecer e tal. Como é que eu te acho? Não sei o que, não sei o que. Você me acha pelo telefone. Eu tenho esse telefone há no mínimo há uns quase 20 anos. Era a antiga BCP. Ainda sou um cara meio velho já, né? Não sou novo, não. Então eu tenho o mesmo número, o mesmo de sempre. Então nunca tive telefone comercial, telefone particular. O meu número é o mesmo de sempre. Então você mexe pelo telefone, pelo WhatsApp, funcionou bem pelo WhatsApp, por e-mail. Tem meu e-mail também, desde a época da América Online. Olha só, hein? Nossa. Então, hoje de uma outra operadora. Então, enfim, nós temos aí. Aí você me encontra no ramo empresarial. E eu sempre fui um cara muito apaixonado pelo ramo empresarial. Mas aí você começou a trabalhar numa empresa de consultoria que ajudava essas empresas? Eu montei a minha. Ah, você já montou a sua? Olha só que legal. Já Então, mas para você minha, conseguir realmente, qual momento que, assim, é que você, né, como você disse, você veio de baixo e tal. Qual o momento que você teve uma estabilidade financeira que você conseguiu juntar para chegar nesse nível? Foi trabalhando em escritórios de advocacia?
Olha, cara, eu vou te falar que estabilidade financeira acho que até hoje eu não tenho, tá? Porque, na verdade, é sempre assim. Acho que isso é bem encorajador, porque eu gosto muito do desafio. Aham. No segmento que eu atuo, os maiores players são aqueles caras que têm muito dinheiro. Então, eles geralmente, como que eles funcionam, né? Uhum. Eles compram participação da empresa, ou às vezes a empresa inteira, e depois eles Arrumam ali e vendem. vendem e tal. Aham. Outros players, o que eles fazem? Eles entram sem salário algum e corrigem o problema Se e tiver depois de retorno, novo, ganha uma porcentagem. tá? Eu nunca tive essa condição de fazer nenhuma coisa e nem a outra. Então eu entrava, olha, Tinha que ter eu um faço, investimento inicial muito alto, você não tinha. eu tinha. Então eu sempre me colocava como, olha, eu tá precisando de um gerente, de um gerente aí, tá bom. Eu procurava essa empresa e falava assim, olha, você não precisa de um gerente, você precisa de um cara que vai te ajudar a escolher o que você precisa. Esse Certo. cara sou eu. Aí eu fazia meu marketing, fazia a minha situação, e eu tentava me vender de uma forma que a pessoa, olha, quanto você vai para o gerente? Eu vou pagar o gerente R$ 5.000, me paga dois. Me paga dois que eu vou trabalhar para você e vou te mostrar o que você precisa. E assim eu Olha fazia só, duas, três, caramba. Aí ficava difícil do cara quatro. negar, né? Era muito conveniente. Eu tinha um currículo bom por conta de algumas empresas que eu poderia apresentar no currículo, tinha também uma bagagem boa acadêmica também. Então acho que abria muitas portas, né? E a gente acabava entrando, eu acabava entrando nessas empresas. Com o tempo, isso foi mais ou menos em 94, 95, eu já tinha já alguns clientes que eu fazia isso. E eu nunca fui em uma única empresa, sempre tinha 3, 4, 5 empresas administrando simultaneamente. Então eu tirava 2.000 aqui, dois ali, dois ali, então você acabava fazendo uma carreira um pouquinho melhor. E era sempre na correria, isso é normal, e é da Uhum. vida, e o desafio sempre é importante. E sempre tendo um horário noturno para estudar. Uma coisa que eu sempre. Eu parei de estudar, na verdade, a gente nunca para de estudar, na verdade, mas eu parei, assim, deu uma relaxada agora no ano passado, que eu fiz meu terceiro MBA, e eu falei, Nossa, terceiro MBA, Deus do céu. descansar um pouquinho, porque, né, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa diferente também. É, mas daí você estuda de outras formas, né, Alexandre? Também não é só faculdade, só MBA. Às vezes você lê um livro já é considerado. Você aprende mais, às vezes, que em determinados cursos, né? Nossa, você Então vê, você vê. é a continuidade, sempre tá aprendendo, né? Exatamente, a leitura é fantástica, né? Você tem muita coisa para você ler e aprender, assim, nossa, é muito gostoso. Uhum. Então, eu insisto sempre em falar em estudar, porque acho que esse é o grande legado que nós deixamos para os nossos filhos, netos e tudo mais, né? Ainda mais no tempo de hoje, que as ensina. Alexandre, esse ponto aí eu quero refinar contigo, porque eu venho de uma linhagem que é meio semelhante à sua, né? Então, assim, lembrando, né, que a gente sempre reforça aqui, o objetivo principal desse canal é que você conte um pouco da sua história, né? Pô, né, como presidente atual hoje do grupo Hop Hari, então assim, muitas pessoas que estão começando querem emergir, querem evoluir na carreira de administração para né, um dia poder ser um líder, ser gestor de alguma empresa, até né, conseguir empresas maiores. Imagina chegar no ponto de você ser presidente do Hop Hari, que é uma empresa gigantesca, que é um nível de responsabilidade gigantesco, é um nível de complexidade gigantesco. Então essa história sua de como você conseguiu chegar até ali realmente serve de inspiração para muita gente. E você foi de uma linha de estudo, né? Ficou bem claro isso, né? A sua fórmula mágica, obviamente, né? Depois você pode citar outras coisas, outras dicas, mas a que você já citou agora, que ficou bem claro, é o estudo que você reforçou isso com bastante veemência. A minha segue a mesma linha. Isso que é legal, Alexandre. Assim, eu já falei, repeti, pra quem me conhece, já repeti essa frase sua muitas vezes. Nunca pare de estudar, nunca pare de estudar, nunca pare de estudar. Eu não estudei metade do que você estudou. Tanto por isso que eu acho que eu não sou presidente do Hop Hari, mas graças a Deus, né? Hoje sou um dos sócios da Athena Security, uma empresa né, bem sucedida aí na área de tecnologia e segurança. Mas o segredo meu é exatamente o mesmo, né? Então, assim, sou formado também em administração. Eu fiz a mesma coisa que você, saí do colégio com 17 e me formei com 21, né? Com 21 para 22. E aí depois fiz MBA em gestão e governança de TI e aí sempre fui fazendo vários cursos correlacionados à área de liderança, vendas, aí depois tecnologia, consultoria, governança e etc, mas sempre com essa mesma linha de estudar. E isso eu acho que é uma dica essencial, né? Você concorda? Nossa, totalmente, totalmente. Eu acho que, independentemente, você pode ter qualquer nível hierárquico da sua vida, mas
a educação ninguém tira de você. Então, eu acho que isso é fundamental. É a base de qualquer educação, família. Eu acho que você não tem dinheiro para fazer um curso talvez mais avançado, mas então pega lá no sebo um livro. Que a gente acabou de falar, o livro às vezes você aprende mais que na faculdade. A gente pega um sebo lá, você vai pagar 3, 4 reais no sebo, um livro gasto, mas o conteúdo dele às vezes é muito E mais hoje tem internet, né, Alexandre? Na nossa época não tinha, agora o pessoal tem uma facilidade muito maior, tem um monte de curso gratuito, um monte de curso online, um monte de conteúdo, né? E aí que você falou de livro, eu lembro que na faculdade de administração eu tive muita dificuldade na matéria de economia. E aí eu pensava, não é a matéria que eu gosto, então eu não gosto de economia. Muitas vezes, por você ter tido dificuldade, você acha que você não gosta, né? E aí depois disso, né, depois de alguns anos, bem depois, eu li um livro que é do Alexandre, eu esqueci o sobrenome dele, que é A Origem do Dinheiro, que chama Cash, A Origem do Dinheiro. Puta, esse livro é sensacional. Se eu li esse livro... Eu vou ver aqui na minha estante aqui, eu tenho vários deles. Eu também tenho aqui, que legal que você tem. Então você já leu, você sabe que é um livro sensacional. Eu li esse livro e eu senti, nossa, esse livro sozinho me fez aprender mais de economia do que 2 semestres de faculdade. Então você vê que realmente, né, não tem desculpa, tem opções que é viável. Esse livro eu até recomendo pra todo mundo. Eu não tá patrocinando o canal, tá? É um livro em torno de 30 reais, alguma coisa do tipo, e é muito bom. Não, a educação, o livro, a leitura, isso aí é fundamental. Não importa qual nível hierárquico que você tenha, qual família que você tenha. Acho que é muito legal. Eu assumi o Hopi Hari em 2019, em junho de 2019. Nós tivemos um pouco de contratempo da antiga gestão. Enfim, problemas políticos, né, entre acionistas e entre tal, que eu não permito que aconteça hoje, porque eu acho que acionista está a um nível até a mim, né?